Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, a princípio o versículo 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. Amém? Por enquanto, somente por aqui. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. Meus irmãos, antes de mergulharmos neste momento específico da vida do profeta Jeremias, onde ali ele estava encarcerado, onde ali ele estava preso, é necessário voltarmos no tempo, na verdade, voltarmos ao primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias para conhecer um pouco a respeito desse profeta. Um grande homem de Deus, um homem tremendamente usado por Deus, um profeta digno do título ao qual ele recebeu. De fato, Jeremias foi um grande homem de Deus, um profeta muito usado pelo Senhor. E necessário é, antes de adentrarmos nessa mensagem, conhecer um pouco da história desse homem. Por isso, voltando aqui ao capítulo 1 de Jeremias, versículo 1, diz assim: Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Amém? Esse primeiro versículo traz uma informação muito valiosa. Jeremias não era qualquer pessoa. Jeremias não era qualquer um. Jeremias não era um cidadão comum de Israel. Jeremias era filho de um sacerdote. E sendo filho de sacerdote, por direito de nascimento, era uma herança sacerdotal. Por direito de nascimento, a herança ministerial já estava estabelecida. Ao cumprir-se a determinada idade, Jeremias iria ser consagrado ao ministério sacerdotal. Porque o costume e a regra na época era: filho de sacerdote, sacerdote será. E Jeremias estava destinado ao sacerdócio. Ele nasceu em uma família sacerdotal, e assim que ele alcançou a idade, ainda na infância, ele começou a estudar. Ele começou a aprender o ofício e foi se aprofundando cada vez mais em sua adolescência. Ou seja, ele não era qualquer um. Ele tinha prestígio, ele tinha reconhecimento, ele vinha de uma família importante. Os sacerdotes eram muito conhecidos e muito elogiados naquela época. Então não era qualquer um. Mas muito antes dele receber essa herança sacerdotal, muito antes, e mais importante inclusive, do fato dele ter nascido em uma família de um sacerdote, havia algo ainda mais profundo na vida desse profeta, meus irmãos. Está escrito também no capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Por direito de nascimento, Jeremias estava destinado a ser um sacerdote. Mas, pelo propósito de Deus, ele estava destinado a ser um profeta. Havia algo maior, havia algo mais profundo. Havia um mover ainda mais tremendo na vida daquele homem que era ser profeta, chamado este que repousou sobre a vida dele quando ele ainda era um feto dentro do útero da sua mãe. Jeremias estava destinado a ser um profeta. O destino de Jeremias era ser profeta. Mas se o destino de Jeremias era ser um profeta, por que no capítulo 33 do teu livro nós vemos ele dentro de uma prisão, encarcerado, sendo humilhado, sofrendo horrores ali naquela prisão? Que chamado é esse? Que propósito de Deus é esse? Que quando o homem fica adulto, nós o encontramos dentro de uma prisão. Meus irmãos, hoje o querer ser um profeta, hoje o querer ser um homem ou uma mulher de Deus, se tornou sinônimo de sucesso, se tornou sinônimo de status, de aplauso. Oh, que maravilha, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus.
Infelizmente, hoje no seio da igreja, a vaidade adentrou na alma de muitos irmãos e irmãs que acreditam piamente que o ser consagrado a alguma coisa na igreja vai ser sinônimo de elogios e aplausos, de se tornar conhecidos não somente naquela cidade, mas no Brasil, e muitos sonham alcançar até o mundo inteiro. Está associado, por causa da vaidade humana, está associado que chamado de Deus é um chamado também ao sucesso, aos aplausos. E infelizmente nos dias de hoje há dinheiro, há salário alto, há carro do ano, há mansões. Eu nunca me esqueço de um companheiro de trabalho que eu tive. Eu só fui descobrir que aquele cara era evangélico. Eu vou usar esse termo que eu gosto de fazer uma diferença entre evangélico e cristão. Para mim, cristão é uma coisa, evangélico é outra. Até por uma questão de significado da palavra. O significado da palavra cristão é homem ou mulher que segue Jesus Cristo. Simples assim. Já o significado de evangélico é aquela pessoa que é simpatizante do evangelho. Jesus não morreu na cruz para chamar simpatizantes. Ele morreu na cruz para nos tornar filhos de Deus e nos tornarmos cristãos. E não apenas simpatizantes. Eu sou simpático ao evangelho. Simpático não é fazer aliança, é apenas simpatizar. E eu só fui descobrir que esse homem era evangélico no dia que ele apareceu lá no nosso ambiente de trabalho com uns 4 ou 5 livros de teologia, curso de teologia. Aí eu perguntei para ele: você trouxe esses livros para alguém aqui? Não, estou fazendo um curso. E dia após dia, na escala dele, a minha escala sempre batia com a dele, ele chegava lá com aqueles livros, até que conversando ali com ele, ele me revelou por que ele estava fazendo um curso de teologia. E sem nenhuma cerimônia, ele abriu a boca para dizer que só estava fazendo um curso de teologia porque ele queria ser pastor. Até aí, glória a Deus, aleluia, né? Tudo bem, um camarada queria ser pastor. Mas sabe por que ele queria ser pastor? Porque ele estava de olho no salário. Porque segundo ele, eu fico vendo um pastor lá da minha igreja, ele ganha 5 mil reais por mês, não paga aluguel, não paga gasolina de carro. Eu não vou mentir não, eu quero ser pastor por causa do salário mesmo. Tomara a Deus que esse miserável não tenha alcançado o ministério pastoral, porque é um lobo, é um destruidor de vidas, é um mercenário. Mas infelizmente nós sabemos que muitos são consagrados pelo talento, pela capacidade, pelos estudos, mas não pelo propósito, não pelo chamado de Deus. Mas infelizmente está associado, meus irmãos, está associado que ministério, seja qual for o ministério, está associado a sucesso, a aplausos. Meus irmãos, ser chamado por Deus, que fique bem claro isso para vocês, ser chamado por Deus não é sinônimo de status ou de aplausos. Ser chamado por Deus é sinônimo de sofrimento. Vai por mim, meus irmãos, é sofrimento. Todo homem e toda mulher que compreende isso vai ter uma vida muito fácil, uma vida sem murmuração, uma vida sem queixas. Ontem, durante o culto, eu disse isso. Hoje, graças a Deus, eu estou livre desses questionamentos. Mas houve um tempo, aqui mesmo em Guaratinga, algumas lutas acontecendo, e eu, Deus, será que eu não estou sendo sincero e verdadeiro diante do Senhor? Eu não tenho uma moto para descer e subir ladeiras, eu não tenho um carro para descer e subir ladeiras, eu não tenho uma casa própria nessa cidade, há mais de 2 anos desempregado. Deus, qual é o meu problema? Que pastor mequetrefe sou eu? Mas aí o Espírito traz a revelação de Deus ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E eu fui refletir, é verdade. Quando Deus me chamou para ser pastor, Ele não me prometeu um salário, Ele não me prometeu uma casa, Ele não me prometeu uma moto, Ele não me prometeu nem uma bicicleta. Deus não me prometeu nada. Mas Ele me prometeu
eu serei o teu sustento, eu serei o teu suprimento. Aleluia. Nunca me esqueço, meus irmãos, há 6 anos atrás, Lucas recém-nascido, Jennifer, eu e ele, morando de favor na casa do meu pai, desempregado de maré. Não é de hoje que eu enfrento essas lutas, não. E surgiu um congresso de 7 dias lá em Goiânia, e eu querendo ir, mas sem dinheiro para ir. Mas na véspera do embarque para o congresso, uma das irmãs de Desistir entrou em contato comigo e disse: Nido, a minha vaga é tua. E eu peguei o que tinha, só as minhas roupas, a minha Bíblia, entrei dentro desse ônibus, fui para Goiânia com a igreja, e foram 7 dias tremendos ali, meus irmãos. Foram 7 dias tremendos. Eu não me lembro de qual dia foi, se foi no último dia, se foi no terceiro dia, mas em determinada noite, audivelmente, tão claro como eu estou aqui, sabe, conversando com vocês, eu ouvi a voz de Deus no meu coração. Não foi no meu ouvido, não, foi no meu coração. E eu nunca me esqueço dessa promessa de Deus, porque como esquecer se dia após dia eu estou vendo Ele cumprir? Em Goiânia, há 6 anos atrás, em um congresso ali de 7 dias, Deus do início ao fim, a voz de Deus ao meu coração veio dizendo: eu serei o teu sustento, eu serei o teu suprimento. E há 6 anos, meus irmãos, eu tenho visto isso. Há 6 anos eu tenho visto de fato Deus sustentar e suprir a minha família. Ah, pastor, mas cadê o carro então? Deus não me prometeu carro, Deus prometeu sustento e suprimento. Ah, pastor, cadê a casa própria? Deus também não me prometeu casa própria. Deus me prometeu sustento e suprimento. E eu tenho louvado e glorificado a Deus por ver o cumprimento dessa palavra dele na minha vida. Porque eu entendo, meus irmãos, que chamado de Deus não é um chamado a você ficar bem de vida, não. É um chamado ao sofrimento. Ah, pastor, como assim? Porque se for assim eu não quero, não. Se for assim eu não quero mais ser diácono, não quero ser presbítero, não quero ser pastor. Se é um chamado ao sofrimento, eu não quero, pastor. Mas eu preciso dizer a verdade, é isso mesmo. É um chamado, meus irmãos, ao sofrimento. Mas como eu disse, o problema é que está enraizado na alma uma vaidade. Dentro de muitos da igreja está enraizada uma vaidade de que eu quero ser cooperador, eu quero ser diácono, eu quero ser evangelista, eu quero ser missionário, eu quero ser presbítero, eu quero ser pastor, porque eu quero aparecer, porque eu quero ter destaque, porque eu quero sair por aí pregando. E ainda canto: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, a bênção para eles é o microfone. Quando me vê na bênção, vão se arrepender. Não me deram oportunidade, nunca me chamaram, agora eu sou consagrado. Tem pessoas que pensam que consagração é uma coroa de diamante na cabeça. Não é não, é um peso de responsabilidade que nos leva a reconhecer que nós somos pequeninos e é a graça de Deus que nos sustenta dia após dia para vivermos o chamado. Meus irmãos, Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 17, está escrito: e por todos sereis odiados por causa do meu nome. Sabe para quem Jesus disse isso? Para os apóstolos. Querem ser meus apóstolos? Sim, Jesus, queremos. Vocês serão odiados por causa do meu nome. O apóstolo Paulo teve um encontro tremendo com Jesus a caminho de Damasco. E diante da luz que é Jesus, aquele homem caiu ao chão, ele ficou cego. E durante alguns dias cego, ele ficou meditando dentro ali de uma casa onde ele estava hospedado, já com o Espírito Santo ali trabalhando no coração dele. E no capítulo 9 de Atos, a Bíblia fala que Deus chama um homem chamado Ananias para ir até Paulo, trazer uma palavra para ele. E Ananias, a princípio, não quis, mas Deus, esse cara está arrasando com a tua igreja. Esse homem está destruindo a vida de muitos dos teus servos. Tem certeza, Deus? É isso mesmo, Ananias? É isso mesmo. Vá até Paulo. Vá até Paulo e olha só o que Deus diz para Ananias. Vá até Paulo e diga para ele: eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. É um chamado ao sofrimento, meus irmãos. Estar aqui segurando o microfone é um chamado ao sofrimento. Não tem um sofrimento que vocês não estão enfrentando que eu não sofro junto.
Talvez eu não possa ter sofrimento na minha própria vida. Mas como pastor, como sacerdote, eu tenho que me colocar diante de Deus como se a vida de vocês fosse a minha vida. E estar clamando, estar orando, sentindo a dor, chorando com os que choram. É um chamado ao sofrimento. Mas para muitos, quando são consagrados, quando recebem a imposição de mãos, não se preocupa com mais nada a respeito da vida do próximo. Antes de ser consagrado, não. Dava água para o pastor, não é direta para minha esposa, ela está me servindo em amor. Antes de ser consagrado, misericórdia. Só faltava pegar o pastor no colo e colocar para dormir. Mas depois que foi consagrado, no primeiro final de semana, já com título de diácono, já posta lá no Facebook, agenda aberta, contatos para agendas, diácono fulano de tal, sapatinho de fogo, voz de trovão. Não tem acontecido isso. Orgulho e vaidade e uma falsa compreensão do chamado de Deus, que é um chamado ao sofrimento e não aos aplausos, aos elogios. E assim foi, meus irmãos, na vida desse profeta Jeremias. E só voltando ao apóstolo Paulo, lembrei que agora, certa vez o apóstolo Paulo disse: todas as vezes antes que eu vá a alguma cidade, o Espírito Santo me revela que ali eu vou ter perseguições, eu vou ter açoites, eu vou ter pedradas. E o cara ia ainda assim. O Espírito Santo revelava para Paulo que em toda cidade que ele fosse, ele ia ser perseguido. E em muitas ocasiões ele foi açoitado e apedrejado quase que até a morte. Mas sem medo, Paulo ia, meus irmãos. Porque Paulo compreendeu que o chamado de Deus faz parte do sofrimento, faz parte de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Assim foi antes dele ser preso. Ele estava indo para Jerusalém, queimava no coração dele ir para Jerusalém. E em determinada reunião de oração, um homem chamado Ágabo, um profeta, se levantou, pegou um cinto e fez uma algema e amarrou as próprias mãos. Esse cinto era de Paulo. E ele disse: Deus manda me dizer que o dono desse cinto será algemado assim, assim, assim. E a igreja tentou convencer Paulo: não, Paulo, não vá para Jerusalém. Você não está vendo Deus falando que você vai ser preso? Mas aquele homem foi sem medo. E qual foi o propósito de Deus, Paulo ter sido preso em Jerusalém? Ele ter ido para Roma pregar o Evangelho. Se Paulo não tivesse obedecido e ido a Jerusalém, mesmo ciente que ele seria preso, ele não seria levado para Roma. E lá em Roma, mesmo preso, ele pregou a palavra de Deus. O chamado, meus irmãos, é um chamado ao sofrimento. Os seus joelhos têm que sofrer. Será que os nossos joelhos estão sofrendo? Os nossos joelhos estão sofrendo em oração, no chamado que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida? E entenda, não pense que chamado de Deus é cooperador, diácono, evangelista, missionário, presbítero, pastor. Não pense que se limita a isso não, meus irmãos. Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos um chamado. Repousa sobre cada irmão, sobre cada irmã, um chamado muito importante, que é o chamado à oração, é um chamado à intercessão. Intercessor e intercessora, meus irmãos, é um dos chamados de Deus. Em nenhum lugar na Bíblia está relatado que Deus procurou diáconos, que Deus procurou presbíteros, que Deus procurou pastores. Mas na Bíblia está relatado duas ocasiões em que Deus está procurando alguém. Uma é adoradores, mas há um relato na Bíblia onde ele mesmo diz que procurou um intercessor para se colocar na brecha e não encontrou. Deus procura adoradores, Deus procura intercessores, e cada um de nós, independente do título, independente da consagração ou não, é o meu chamado, é o chamado da igreja, adorarmos e intercedermos diante do trono de Deus por vidas e mais vidas. Mas aqui estava aquele profeta. Aqui estava, meus irmãos, o profeta Jeremias naquela situação calamitosa. Ele estava preso no pátio. Ele não estava dentro de um cárcere, não. Ele não estava dentro de uma cela. Ele não estava dentro de um calabouço que existia bastante naquele tempo. Ele estava preso no pátio.
E ele estar preso no pátio, meus irmãos, fazia parte do castigo e da humilhação. Por quê? Porque ele estava preso no pátio. O que é um pátio? É um lugar aberto. Todo mundo que passava ali naquele lugar dava de cara com Jeremias, acorrentado pelas mãos, acorrentado pelos pés. Durante o dia, o sol escaldante queimava a pele daquele homem. A madrugada fria, lá estava ele congelando. Sabe qual era a alimentação de Jeremias? Um pão. No capítulo 37. No capítulo 37, meus irmãos, traz a revelação que ali no pátio, a alimentação de Jeremias era um pão por dia. E ali estava aquele profeta. Ali estava aquele homem que recebeu um chamado de Deus, sofrendo, sendo humilhado, sendo escarnecido, sendo zombado. E não pense que foi a primeira vez, não. Pouco tempo depois dele ser liberto dessa prisão aqui, sabe onde jogaram ele? Em um poço, em uma cisterna sem água, só lama. E ali dentro desse poço, dentro dessa cisterna, ele ficou mais dias. Perseguição, ódio, fúria, prisão, fome, desespero. Quanto sofrimento aquele homem viveu, e repito, era um profeta. Era um homem de Deus. Jeremias, meus irmãos, como qualquer um de nós aqui, naquele exato momento ele estava precisando de socorro. E eu creio que muitos de nós aqui estamos precisando de um socorro, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja alguma crise, algum problema familiar. Conheço vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem um socorro diante de Deus. E assim Jeremias estava. No pátio ali da guarda, Jeremias estava precisando de socorro, porque ele estava preso. Quem está preso está precisando de quê? De libertação. Mas ali no pátio da guarda, vamos voltar aqui ao capítulo 33. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim, clame por mim, e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Meus irmãos, olha só que Deus difícil de compreender. O cara está preso, o cara está comendo um pão por dia, o cara está sofrendo humilhações, o cara está sendo perseguido por todos os lados, está acorrentado no pátio de uma prisão. E a voz de Deus vem até ele, não dizendo o seguinte: Jeremias, eu vou te libertar, eu sou contigo, homem valoroso, essas correntes serão quebradas agora. Não foi isso. Quando Jeremias estava precisando de libertação, quando Jeremias estava precisando de comida, quando Jeremias estava precisando de um milagre, de um livramento de Deus, a palavra de Deus que veio até ele foi: ore mais, clame mais, busque mais a minha presença. Meus irmãos, eu tenho certeza que Jeremias ele não ficou contrariado com Deus. Homem de Deus que ele era, eu tenho certeza que ele não ficou contrariado, ele não questionou. Mas, meus irmãos, eu no lugar de Jeremias, eu ficaria contrariado. Tenho certeza que qualquer um de nós aqui, meus irmãos, na situação daquele homem, numa situação de humilhação e de cadeias, e quando finalmente nós ouvimos a voz de Deus vem e diz o quê? Ore mais. De vez em quando, eu tenho certeza que algumas pessoas ficam até chateadas quando recebem esse conselho. Minha irmã, você tem que orar. Minha irmã, você tem que orar mais. Meu irmão, você tem que buscar mais a Deus. Eu desconfio que alguns irmãos ficam até chateados, mas se foi isso que Deus disse a um profeta, se foi esse comando, se foi essa ordem que Deus deu a um profeta no pior momento da vida dele, quanto mais nós. Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Nós aprendemos que em meio à luta, que em meio à guerra, que em meio à tribulação, nós não temos escolha senão orar. Nós não temos escolha senão clamar. Nós não temos outra opção senão buscar a face do Senhor. Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua guerra, seja qual for a sua tribulação, a voz de Deus para mim e para você é a mesma que veio a Jeremias: clame a mim e eu vou responder.
Responder o que, Deus? Que eu vou ser liberto? Não. Eu vou te responder coisas ocultas e profundas que você ainda não conhece. Meus irmãos, luta e tribulação é uma escola de revelação de Deus. Luta e tribulação é uma faculdade para conhecermos mais e mais da presença do Senhor, para conhecermos mais e mais as profundezas do Espírito Santo. O problema é que nós facilitamos as coisas para Satanás. E chegamos a acreditar que as nossas lutas, que as nossas guerras, não é para orar, não é para clamar, é para murmurar, é para se queixar, é para se revoltar, e nunca para orar, mas o comando é orar, o comando é buscar o Senhor, o comando é buscar a face do Senhor mais e mais e mais e mais. Eu já disse isso aqui e volto a repetir, meus irmãos, a oração que nós colocamos diante de Deus ontem, serviu só para ontem. Oração não é igual cesta básica, que a gente ora para o mês inteiro. Acredite, meus irmãos, é só para aquele momento, é só ali, para aquele dia específico. A nossa vida buscando a Deus tem que ser contínua. A nossa vida buscando a presença do Senhor tem que ser constante. Mas pastor, e as lutas? Pastor, e as guerras, meus irmãos? Se nós não temos a dignidade de orar no meio da luta, nós vamos orar quando tudo estiver do bem e do melhor? Vamos não. Pode ter certeza que não. Luta, tribulação e guerra é combustível da oração, porque eu falo isso de respaldo próprio. Muitas vezes, quando eu estava no bem bom, muitas vezes, quando a minha vida estava bem, trabalhando, meus irmãos, o meu último emprego, só de vale alimentação, eu ganhava quase 2 salários. Tinha vezes que eu recebia de salário 3, 4 mil reais. Bênção de Deus, que maravilha. Foram os piores meses da minha vida. Foi justamente nesse período que eu menos orava. Foi justamente nesse período que eu menos meditava na palavra de Deus. Foi justamente nesse período que as minhas orações eram migalhas oferecidas diante do Senhor. Eu falo isso, escancarando a minha alma, dando esse testemunho triste a respeito da minha vida, quando eu estava no bem bom. Foi justamente naquele período onde aparentemente eu estava mais abençoado por Deus, que eu menos buscava o Senhor. E foi necessário Deus permitir uma pancada. E uma pancada que doeu. Foi uma pancada aqui, na titela. E tudo desmoronou. De repente, tudo isso cessou. De repente, tudo isso acabou. De repente, eu não tinha mais a segurança de um vale alimentação de quase 2 mil reais, de um salário de 3, 4 mil reais todos os meses. Comecei a entender que a bênção de Deus não é dinheiro. Bênção de Deus é a presença dele. A bênção de Deus é a própria presença de Deus. O dinheiro, os bens, são acréscimos, meus irmãos. As necessidades supridas, o que comer, o que beber, o que vestir, são acréscimos da bênção de Deus, que é a própria presença dele na minha vida e na sua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. No original está escrito um pouquinho diferente. No original hebraico está escrito da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Mas infelizmente, durante as traduções no decorrer dos séculos, alguém deve ter coçado a cabeça. O Senhor é meu pastor e ele não me falta. Eu acho que está faltando alguma coisa aqui. Aí colocaram nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É maravilhoso. É uma revelação também bonita. Mas quantas e quantas vezes falta coisa na nossa vida, não é verdade? Quando Davi abriu a boca, meus irmãos, quando Davi abriu a boca para cantar o Salmo 23, ele disse isso: o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Até porque se o próprio Davi tivesse dito isso e nada me faltará, ele estaria sendo mentiroso, porque muitas vezes faltou coisa na vida de Davi. Muitas vezes faltou alimento, faltou um travesseiro para repousar a cabeça,
faltou paz familiar, porque em determinado momento Abisalão, um dos seus filhos, se levantou contra ele para matá-lo. Muitas e muitas coisas faltavam na vida de Davi, mas nunca faltou a presença de Deus. Em meio ao sofrimento, meus irmãos, em meio à tribulação, em meio à angústia, seja o que for que você esteja passando, temos que entender isso. Deus nos prometeu a presença dele. Deus não prometeu vida fácil para ninguém. Deus prometeu vida salva. Vida salva ele prometeu, mas vida fácil ele não prometeu para ninguém. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil. Fica mais fácil lermos a história de Jeremias e compreendermos que se esse homem sofreu, por que Deus me pouparia de um sofrimento? Se Jesus sofreu, por que eu seria poupado de um sofrimento? A graça de Deus, meus irmãos, é o que basta para a minha vida e para a sua vida. Mas assim como Jeremias, vamos clamar. Assim como Jeremias, vamos orar. Assim como Jeremias, vamos buscar a face do Senhor. Porque seja qual for a luta, seja qual for a guerra e seja qual for a tribulação, somente orar e somente clamar deve ser o foco da nossa alma. No culto de terça, no culto de oração, apenas 4 ou 5 irmãos estiveram aqui presentes com uma palavra poderosa, graciosa da parte do Senhor. E a revelação do Espírito Santo naquele culto é através da nossa vida que Deus esfrega a cara de Satanás no chão. E eu disse isso por quê? Disse isso por causa da vida de Jó. Meus irmãos, Deus usou a vida de Jó para humilhar Satanás. Porque com a permissão de Deus, Satanás atacou Jó de todas as formas. Com a permissão de Deus, Satanás acabou com a riqueza, com as propriedades, com a família de Jó. E Jó permaneceu firme, permaneceu íntegro, não amaldiçoou a Deus, não questionou a Deus, não criticou a Deus. Deus, eu sou tão íntegro, Deus, eu sou tão reto, Deus, eu sou tão santo. Não. Aquele homem permaneceu firme e inabalável, mesmo doente e de uma doença mortal. Porque por mais que Deus tenha proibido Satanás de tocar na vida de Jó para não matá-lo, a Bíblia diz que aqueles tumores eram malignos. Ou seja, sim, Satanás não ia matar Jó, mas o sofrimento era um sofrimento de morte na vida daquele homem. E no capítulo 42 nós encontramos aquele homem fazendo o quê? Orando, clamando, intercedendo, e é a partir dali que Deus começou a restaurar a vida dele. Meus irmãos, é justamente no meio da luta, é justamente no meio do sofrimento, que a nossa vida firme na presença de Deus humilha e derrota Satanás. Essa é a importância da perseverança. Essa é a importância de entendermos que nada pode nos separar do amor de Deus, as lutas, as guerras, as tribulações, nada nesse mundo, nada fora desse mundo. Satanás e seus demônios, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, nós passamos a compreender que as nossas lutas, que as nossas guerras e as nossas tribulações, nós podemos vencer, porque se eu estou unido ao amor de Deus, se eu não estou separado do amor de Deus, se eu estou ali aliançado com Cristo Jesus, essa luta que surgiu, essa tribulação que surgiu, foi com a permissão de Deus. E se foi com a permissão de Deus, não somente eu posso suportar, como Ele também está comigo para me dar a vitória. Vamos seguir o exemplo desses homens de Deus, meus irmãos. Vamos seguir o exemplo de Jeremias. E veja só o que Jeremias disse, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no versículo 21 em diante. Vejo que esse homem sofredor, vejo que esse homem que foi atribulado de todos os lados, escreveu. Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 em diante. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que dava esperança a Jeremias? Ele responde:
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? O meu alimento é o Senhor. O meu alimento é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Amém? Meus irmãos, talvez tenha sido ali no pátio da guarda, talvez tenha sido ali dentro daquela cisterna que Jeremias abriu a boca para dizer isso. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O significado da palavra misericórdia, não no dicionário, mas uma compreensão espiritual. A compreensão espiritual da palavra misericórdia, sabe o que é? Amar alguém apesar das misérias daquela pessoa. Somos miseráveis, mas Deus nos ama. Somos miseráveis, e é necessário que eu diga isso. A maioria das nossas lutas, a maioria das nossas guerras, a maioria das dificuldades que nós enfrentamos, Satanás não tem nada a ver, é culpa das nossas próprias misérias, das nossas escolhas miseráveis, dos nossos pecados miseráveis. A maior parte das nossas tribulações é culpa das nossas próprias misérias. Mas há um Deus Todo-Poderoso, e Ele nos ama. Apesar das nossas misérias, apesar dos nossos erros, Ele nos ama. E com amor, Ele faz esse convite: clame a mim, busque a minha presença e tragam à memória aquilo que gera esperança. A minha misericórdia pela sua vida não tem fim. Foi isso que Jeremias viveu. Foi isso que Jeremias experimentou. Luta, guerra e tribulação por todos os lados. Mas ele experimentou a graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu tinha que compartilhar aos irmãos. E que vocês, meus irmãos, em meio às lutas, às guerras que vocês têm enfrentado, em primeiro lugar, não se esqueçam disso. Não achem que Deus está sendo injusto. Deus não prometeu o contrário. Deus não prometeu vida fácil para ninguém. E não desistam. Não desistam de orar. Não desistam de clamar. Não desistam de buscar a face do Senhor. Tirando a nossa irmãzinha que está ali nos visitando, eu sei as lutas de todo mundo aqui. Eu sei as dificuldades de todo mundo aqui. Eu sei o que todos vocês estão colocando diante do trono de Deus, diante do altar do Senhor, como esperança, como pedido de socorro. E como pastor, eu estou com vocês nessa batalha. Como pastor, estou orando por vocês, eu estou clamando por vocês, clamando pela graça e pela misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Amém?